Que na verdade a gente falou, mas eu queria Vê se tá quente. deixar uma coisa... Vê se tá boa. Deixar uma coisa mais formalizada, assim, nessa parte do recover, Fê. Então, hoje, vamos falar de novo. O que é mais usado para o recover? Como você recomenda que um paciente faça isso? Ou tipo assim, ele vai fazer só em determinadas datas quando ele se sentir cansado. Ou não, ele vai fazer a cada 15, toda semana, se é legal ele ter isso. Que ferramentas você usaria como a pessoa está fazendo um recovery preventivo? Vai. Tá. Bom, com relação a tempos de se fazer, depende da demanda. Se você está falando de um atleta de alta intensidade, usualmente no planejamento semanal dele vai ter o dia mais puxado, ou vai ter um treino mais puxado. E aí, usualmente, após esse treino, é interessante você fazer o recovery. Então, no atleta de alta intensidade, pode ser feito todo dia, se ele treinar, tiver numa fase de alta intensidade, ou pode ser feito uma vez por semana. Tá? Numa pessoa comum, eu recomendaria a hora que ele realmente sentir aquela dor muscular pesada que está atrapalhando ele no dia a dia e que está já há 2 dias ali que foi muito intenso, ele vá lá e faça. Porque é melhor ele fazer isso em uma vez do que passar 7 dias ali, fazer isso em um dia, do que passar 7 dias com aquela dor muscular no corpo atrapalhando ele nas coisas do dia a dia. Entendeu? Sim. De ferramentas, o que eu usaria é que eu uso... O que a gente mais recomenda é o que está na literatura. Então, a massagem, a gente usa as botas de compressão, que funcionam como se fosse uma massagem. Então, usualmente, a massagem que a gente faz manualmente é a liberação de ponto gatilho, a liberação miofascial, que ela tende ali a desativar os pontos de maior sensibilidade no músculo, que usualmente dão aquela sensação de fisgada. E depois, a drenagem, pode ser mecânica ou manual, que ela vai pegar essas substâncias e voltar lá de novo para a corrente sanguínea e fazer com que sinta menos dor. Então, essas duas principais. No fim, usualmente a gente pode utilizar de uma eletroestimulação ou de algum exercício mais leve para gerar uma pequena ativação muscular. Porque é recomendado que após uma inibição, após uma liberação, que você faça um pouco de ativação. Então, isso pode ser feito de maneira... através de exercícios ou mesmo com uma eletro. Então, tem alguns aparelhos, aqueles aparelhos que você vê mais as pessoas usando em ambiente de cross, como Compex, e essas marcas que podem patrocinar aqui o podcast. Nossa, imagina. Imagina o Compex, aí vocês Pelo mandam menos os se dois lá desse para um casa. Compex pra gente, Pô, eu já fico feliz. Sim. Então, aí Eu ia fazer o vamos programa falar. sendo eletroestimulado. Aqui, assim. A gente já pode falar das concorrentes. Então, tem a Globus, tem a Compex. Quem Mas quiser todas patrocinar... essas marcas são gringas, né? Aquela sim. que você tem, eu tenho igual, como chama? Ali é Ibramed, né? Mas Isso. é usado mais em Físio ambiente, mesmo, em ambiente Porque não é clínico. wireless, nem É, Bluetooth. não Mas tem Ibramed essas acho que é coisas mais fácil bonitas. nos patrocinados. Que Também, dá pra falar com os caras. Boa, isso é mais fácil. Mas esses aparelhos mais portáteis, tipo esses outros 2 primeiros que a gente falou, eles têm programas de recrutamento, de ativação. Então, ele começa com uma contração mais baixa, ele vai subindo, ele ativa mais o músculo, ele volta, ele faz isso de novo. Então, usado... Isso parece gostoso, né? É gostosinho. E é usado para recovery. Então, eu usaria essas 3 ferramentas, que são as ferramentas mais fáceis. Existem coisas de mais tecnologia que pode ser usado. Por exemplo, tem as mantas, lasers e de LED, que tem saído estudos falando muito bem. Ah, é? Mas eu nunca chegou na minha mão também para poder Nunca usar, vi, entendeu? Então, E a galera que faz autoliberação com é igual rolinho caviar, e sabe? tal? É aquela Não- musiquinha do eu já Zeca vi. Pagodinho. Não, não, Exatamente. não, não, não. O cara não foi, eu só ouço Isso aí, falar. boa. A autoliberação com rolinho, alongamentos, como que isso pode entrar, Fê? A autoliberação ela pode funcionar como se fosse uma massagem também. E aí tem a inibição dos pontos gatilhos, que vai gerar um alívio igual à massagem por pressão, lá, uma massagem parecida com o shiatsu, e assim vai, que é a inibição de pontos, né? E tem também as questões de mobilidade, né? Que com um rolinho você consegue ganhar um pouquinho de mobilidade ali transitório. Então, em algum momento, um cara que vai fazer um treino, ele precisa de um ganho de mobilidade ali pouquinho antes, ele pode fazer um rolinho antes. Entendeu? Se o cara quer desativar os pontos gatilhos lá, que está sentindo uma fisgada na perna, não teve nenhum sinal a mais, só um treino intenso, ele pode ir lá, deitar sobre o rolinho
ficar posicionado sobre o rolinho até 2 minutos em cada ponto. Essa dor ela vai cessar. E aí, depois é recomendado que ele faça um deslizamento tipo, sobre o rolinho. Então, você vai ponto a ponto desativando os pontos Que é aquela gatilhos. lógica que você falou também de bombear os metabólitos novamente Exato. pra E circulação. de também ganhar um espacinho ali nas fibras musculares, né? Tipo, Dá uma alongada mesmo. Dá uma alongadinha leve e etc. E pode fazer todo dia? Me perguntam muito isso. Pode. O que não pode é você ficar 12 horas em cima do rolinho pra ficar um roxo e você se Mas machucar. aí é uma entendeu? recomendação geral pras pessoas, né? Mas as pessoas... Tem maneira geral. pessoas que elas não entendem isso. Entendeu? Tem gente que pessoas... vê um rolinho... Tá que pariu, hoje tá foda. Quem é você, É Conrado? Felipe, né? Não, é porque isso é senso comum, mas tem muita gente que não segue. Eu já vi paciente que marca de roxo na perna porque ele falou, putz, eu fiquei lá na bolinha e fiquei. E vi que, tipo, melhorou, mas eu fiquei Aí, mais um pouco para Em vez de garantir. oxidar o bagulho, cria uma hipóxia. Você gera uma microlesão. Pode ser por hipóxia mesmo. E aí fica um roxo lá. Nunca duvide da capacidade dos outros. Sim. Exato, da mesma coisa de ventosa. Ventosa é um negócio muito perigoso se você não usar da maneira correta. Entendeu? E os resultados de ventosa também são até questionáveis. Mas... Deixa ele falar de ventosa, é um ótimo corte. Não, mas eu quero finalizar esse assunto antes de mudar pra outro. Deixa a conversa fluir. Não, mas depois a gente não faz corte. Tinha um corte acontecendo agora. No meio do outro corte? Depois quem faz os cortes sou eu. Fico que nem um maluco indo e voltando. Não, então vai. Finaliza Você já fala de ventosa. Eu até esqueci. Gelo. Quero saber de banheira de gelo no banheira de gelo é legal. Funciona. É o que eu falei. A segunda melhor opção. É que é difícil ter essa ferramenta, né? É difícil. Aqui em São Paulo tem lugares que tem, entendeu? É lugares muito que tem estrutura melhor que que fazer um gelo local, colocando em vários locais. É que você pensa... Vamos pensar o seguinte. Coloca uma banheira velha lá na sala, meu. A gente arruma uma banheira. Daqueles tonéis lá. Não, é a sala dele, caramba. Eu vou comprar um investimento pra ele. Compra aquele galãozão de petróleo, lá, sabe? A gente entra lá dentro no gelo. O legal como funciona esse negócio da crioimersão. A crioimersão ela funciona da seguinte maneira. Você gerou um processo inflamatório por causa da atividade física. Você gerou pequenas lesões musculares. As pequenas lesões, para cicatrizarem e criarem novos músculos, elas precisam passar pelo processo inflamatório. A atividade celular, quanto mais calor, mais rápida e mais intenso é o trabalho da célula. Entendeu? Quanto menos calor, mais devagar é o trabalho dessa célula. Entendeu? Então, sendo que a atividade celular ela vai gerar esses catabólitos, que são essas substâncias que geram dor e desconforto, se você entrar numa banheira de gelo, você diminui a atividade da célula, ela vai produzir menos essas substâncias que geram dor, logo você vai sentir menos dor depois. Entendeu? Basicamente isso. Mas é bom fazer isso todo dia, Felipe? Tem alguns trabalhos que mostram que atrapalha hipertrofia, né? Exatamente. Da mesma maneira que anti-inflamatório, pós-treino. Então tem aquele paciente que aquele cliente, no caso de vocês, que não teve aquela relação boa, não tem aquela relação boa com a dor pós-treino, que o cara termina de tomar o treino, mas já é um Dorflex na hora. A atividade do anti-inflamatório também reduz o ganho de massa. Então, qualquer atividade anti-inflamatória, pós-treino de alta intensidade, se ela for recorrente, ela vai atrapalhar seu ganho de massa, seu desenvolvimento. Se ela for esporádica, não vai gerar tanto problema, porque é uma vez, em 365 dias do ano, 365 treinos, entendeu? Aí tudo bem. Mas aquela mania de, terminei de treinar, já manda um Dorflex pra dentro e pra ficar bem no dia seguinte, não é uma coisa inteligente. Você conhece gente que faz isso? Hoje em dia menos, mas tinha uma época que a galera... Eu conheço gente que tem dor, toma remédio, né? Eu vejo no Gil, o pessoal toma bastante, né? Acho que é por isso. Sim. Antes eu convivia mais com a galera do Gil. Mas na nossa área, acho que não, né? No cross eu não escuto ninguém falando muito isso. Menos comum. Sim. Mas a gente até teve um episódio com o Dr. Tales e é legal retomar o que ele falou, que tem dor
é porque perdeu a mão também, né? Você toda hora ter dor pós-treino, você não está adequando as cargas. Sim, é. Sim. Então, repensa seu treino em vez de pensar em ficar tomando mais remédio ou fazendo gelo todo dia. Sim. Sim. Né?